Como Humberto Castelo Branco morreu? Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro de 5 generais a servir como presidente, durante os 21 anos de ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em 20 de setembro de 1897, em Fortaleza, no Ceará, Brasil. Sua família fazia parte da classe média local. Seu pai, Cândido Borges Castelo Branco, era um oficial do Exército Brasileiro. Sua mãe, Antonieta Alencar Castelo Branco, pertencia a uma família de tradição militar. Criado numa família de origem militar, Humberto cresceu em um ambiente em que os valores de disciplina, hierarquia e patriotismo eram enfatizados. Isso pode ter influenciado sua decisão de seguir a carreira militar mais tarde em sua vida. Ainda muito jovem, ingressou na Escola Preparatória Militar do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, onde permaneceu por 5 anos. Logo depois matriculou-se como cadete, na Academia Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Comissionado no Exército em 1921, casou-se com Argentina Viana no ano seguinte. Católicos devotos, o casal formou uma união estreita até a morte dela em 1963. Como um jovem tenente, Castelo Branco se recusou a participar das várias revoltas militares da década de 1920. Em vez disso, lutou contra a coluna Luiz Carlos Prestes no Mato Grosso e na Bahia, e permaneceu leal ao governo durante a Revolução de 1930. Castelo Branco começou a ganhar cada vez mais prestígio dentro das Forças Armadas brasileiras. Com reputação de intelectual, ele foi enviado para realizar um curso de 2 anos na prestigiada École Supérieure de Guerre em Paris, e também fez cursos na Fort Leavenworth nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra, ele serviu na Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália ao lado dos militares dos Estados Unidos. Ele atuou na guerra como combatente, mas sua principal função estava no planejamento das operações como oficial de ligação entre o Exército Brasileiro e o comando do 4º Exército Norte-Americano, ao qual o contingente brasileiro estava subordinado. Promovido a coronel em 1945, Castelo Branco retorna ao Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial, agora com uma vasta experiência intelectual, aprendida em seus anos de estudos no exterior. Com o propósito de transmitir suas experiências, assumiu o cargo de diretor de ensino da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e mais tarde vai se envolver intimamente com o Colégio Superior de Guerra do Brasil, fundado em 1949, com a ajuda de assessores franceses e americanos. Sua chegada à presidência do Brasil vai acontecer em 1964, após o golpe militar, que derrubou o presidente democraticamente eleito João Goulart, alegando ameaças comunistas e problemas econômicos como justificativa. Castelo Branco foi escolhido pelos líderes militares para assumir a presidência como um presidente de transição, com a missão de estabilizar o país e prepará-lo para o retorno à democracia. Ele assumiu o cargo em 15 de abril de 1964. Seu governo foi marcado por medidas autoritárias, como a cassação de mandatos políticos, a suspensão dos direitos civis, a censura à imprensa, a criação do Serviço Nacional de Informações e do Ato Institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos e instituiu as eleições indiretas para presidente. Ao mesmo tempo, seu governo buscou implementar reformas econômicas, sociais e administrativas, como a criação do Banco Nacional de Habitação, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Estatuto da Terra e o Programa de Ação Econômica do Governo, que visava ao controle da inflação, ao estímulo às exportações e à abertura ao capital estrangeiro. Na política externa, ele rompeu as relações diplomáticas com Cuba e aproximou-se dos Estados Unidos, recebendo apoio financeiro e militar do país norte-americano. Também participou da criação da Aliança para o Progresso, um programa de cooperação entre os países americanos para promover o desenvolvimento econômico e social na região. No início de 1966, o mandato presidencial de Castelo Branco foi prorrogado, contra sua vontade, por mais um ano. O final de seu mandato foi marcado por fortes protestos contra as medidas que foram implementadas em sua presidência.
Esses protestos eram liderados pela União Nacional dos Estudantes Universitários e por alguns clérigos católicos. Com o fim de sua presidência chegando, Castelo Branco desejava ser sucedido por um civil que integrasse o MDB. No entanto, os mais radicais do exército prevaleceram, e o escolhido foi o ministro da Guerra Costa e Silva, nomeado e empossado em 15 de março de 1967. Após deixar o cargo de presidente, Castelo Branco continuou a exercer uma influência moderada nos assuntos nacionais. Porém, ficou cada vez mais afastado dos holofotes e das decisões governamentais. Ele optou por levar uma vida tranquila, longe das complexidades e controvérsias da cena política brasileira. No entanto, essa fase de relativa calmaria foi tragicamente interrompida em 18 de julho de 1967, quando Castelo Branco estava a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Por volta das 9h30, a aeronave que o ex-presidente se encontrava estava se preparando para pousar na base aérea de Fortaleza, quando foi atingido por uma das asas do T-33, que era pilotado pelo aspirante Alfredo Malan. Com a colisão, a aeronave que Castelo Branco estava perdeu estabilidade e caiu numa área descampada nas proximidades da base aérea. O único tripulante que conseguiu sobreviver foi o copiloto da aeronave. Relatos da época dizem que Castelo Branco ainda estava vivo no instante da colisão com o solo, mas morreu logo em seguida. Ele faleceu no dia 8 de julho de 1967, com 69 anos. O corpo de Castelo Branco foi primeiramente levado a Brasília, a capital do Brasil, onde foi realizada uma comovente cerimônia de velório público. Milhares de pessoas, entre autoridades, militares e cidadãos comuns, compareceram para se despedir e fazer homenagens. Após o velório em Brasília, o corpo de Castelo Branco foi transportado para o Rio de Janeiro, cidade onde ocorriam as principais cerimônias fúnebres. Ele foi enterrado no dia 20 de julho de 1967, no cemitério São João Batista, na cidade do Rio de Janeiro, onde ficou até 1972, quando seus restos mortais foram transferidos para o monumento Mausoléu Castelo Branco. Como o primeiro presidente da ditadura militar, Castelo Branco ainda é fruto de uma infinidade de discussões sobre a importância de seu tempo na presidência brasileira. Seu legado é lembrado e debatido até os dias atuais, onde muitas pessoas o reconhecem como um grande presidente, já outras o enxergam como alguém que impôs tempos sombrios para o Brasil. E foi assim que Humberto Castelo Branco morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.